Olá, bem-vindos ao Cinemarden. E quando se fala em cinema holandês, não dá para falar nesse cinema sem citar dois nomes muito importantes e que tornaram o cinema feito na Holanda em um cinema conhecido em várias partes do mundo. Estou falando do ator Rutger Hauer e do diretor Paul Verhoeven. Em especial, vamos falar aqui hoje sobre a carreira de Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, que nasceu em julho de 1938 em Amsterdã e se formou, acreditem, em matemática e física. Nada a ver com cinema, né? Ele entrou para a Marinha holandesa no começo dos anos 1960 e foi nessa experiência na Marinha que ele descobriu o cinema. Ele meio que se tornou o documentarista oficial da Marinha holandesa. Dirigiu vários documentários enquanto estava na Marinha, até que daí foi trabalhar na televisão, dirigindo alguns telefilmes e seriados, entre eles, no finalzinho da década de 1960, um seriado de muito sucesso na TV holandesa chamado Floris. Foi justamente dirigindo um dos episódios desta série que ele conheceu o jovem ator Rutger Hauer, com quem viria a trabalhar depois em 5 longas-metragens. A estreia de Paul Verhoeven no cinema ocorreu em 1971 com o filme Negócio é Negócio. Esse filme não fez tanto sucesso assim, pelo menos internacionalmente, foi até relativamente bem visto na Holanda e permitiu que ele fizesse o seu trabalho seguinte, 2 anos depois, em 1973, o filme Louca Paixão. Este é o primeiro longa-metragem que ele dirigiu, Rutger Hauer. Eles viriam a trabalhar depois em outros 4 filmes. Louca Paixão teve um bom desempenho nos festivais pelo mundo e meio que projetou, ainda que timidamente, o nome não só de Paul Verhoeven, como também dos 2 atores de Louca Paixão, o Rutger Hauer, que eu já citei, e a atriz Monique van der Ven. Este filme já deixa bem claro o estilo do Paul Verhoeven, um estilo que viria a se consolidar ao longo dos anos seguintes. Ele é um diretor que explora bastante a violência, mas a violência nas histórias do Paul Verhoeven nunca é gratuita, ela sempre vem bem contextualizada. Ele também explora muito sexo. Mais uma vez, é um sexo que aparece dentro de um contexto, não é pura e simplesmente jogado de maneira gratuita só para chamar a atenção. E também uma pitada de escatologia. Eu não vou dizer aqui o que é que você verá caso decida assistir a Louca Paixão, mas esses elementos todos, o próprio título em português já deixa bem claro de que trata a história. É uma louca história de amor entre este casal vivido pelo Rutger Hauer e pela Monique van der Ven. Esse filme fez tanto sucesso e essa dupla fez tanto sucesso na Holanda com este filme e também em alguns festivais, que 2 anos depois, em 1975, eles trabalharam juntos novamente no trabalho seguinte do Paul Verhoeven, O Amante de Kate Triple. Esse filme que tem uma pegada que pode até lembrar um pouco Barry Lyndon, mas claro, não chega, é bem diferente do Barry Lyndon, mas eu digo assim, pela época em que a história se passa, no século XVIII, por algumas questões de ascensão social que a história aborda, mas lembre-se, aqui não se trata de um Stanley Kubrick, aqui é um típico Paul Verhoeven. Então, muitos dos elementos que os espectadores já tinham visto no filme anterior, Louca Paixão, estão de volta em O Amante de Kate Triple, que conta a história de uma mulher que se muda com a família
por conta de dificuldades financeiras, moram no campo, se mudam para a cidade grande, e tanto ela como sua irmã terminam se prostituindo para poder sobreviver, até que ela conhece um homem, né, vivido pelo Rutger Hauer, que pode mudar a vida dela. Mas o filme, como em Louca Paixão, tem cenas fortes de sexo, o que gerou alguns atritos durante as filmagens entre o diretor, Paul Verhoeven, e o seu diretor de fotografia, o Jan de Bont, que mais tarde viria também a dirigir filmes. Ele, por exemplo, dirigiu Velocidade Máxima, dirigiu Twister, mas nessa época ele morava ainda na Holanda e era diretor de fotografia e era o esposo da Monique van der Ven. Ou seja, ele como diretor de fotografia, operando a câmera, tendo que mostrar a própria esposa em cenas cada vez mais quentes de sexo com Rutger Hauer, claro, isso deve ter mexido com ele e ele criou alguns atritos durante as filmagens com Paul Verhoeven por conta do calor dessas cenas. Isso chegou-se a um termo, isso foi resolvido e o filme foi concluído. Esse filme, O Amante de Kate Temple, foi o segundo trabalho de Paul Verhoeven com o Rutger Hauer. Eles voltariam a trabalhar novamente pela terceira vez em 1977 no filme Soldado de Laranja. Esse filme conta um período muito curioso da Segunda Guerra Mundial, porque quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, você lembra automaticamente dos aliados, você lembra dos Estados Unidos, você lembra da União Soviética, da então União Soviética, atual Rússia, você lembra da Itália, da França, dos alemães, obviamente, dos japoneses, mas e os holandeses, né? Existem pouquíssimas histórias no cinema que retratam a participação da Holanda na Segunda Guerra Mundial. E esse filme, Soldado de Laranja, o laranja aí é uma referência, obviamente, à cor da bandeira holandesa, que é laranja, né? Por acaso que o time de futebol, a seleção de futebol da Holanda, que fez sucesso numa das Copas do Mundo, ficou conhecida como Laranja Mecânica. Então, Soldado de Laranja conta a história de 6 amigos, um deles vivido pelo Rutger Hauer, que resolvem entrar para a resistência do país contra a ocupação nazista. Só pelo fato de contar uma história pouco conhecida da Segunda Guerra Mundial, o filme já valeria a pena. Mas, além disso, o filme traz uma história muito forte que conta um momento histórico importante. O filme tem muita ação, tem um drama consistente, que é justamente em volta da vida desses 6 amigos e as consequências da participação deles na resistência contra os nazistas. Tem outras questões que o filme aborda, que tem a ver com o próprio estilo Paul Verhoeven de direção e de temática que ele escolhe. Ou seja, é um típico Paul Verhoeven, só que num contexto completamente diferente dos que ele havia abordado até então e contando uma história pouquíssimo conhecida e que merece ser conhecida. Esse filme, finalmente, funcionou como apresentação não só do Paul Verhoeven, mas também do Rutger Hauer para uma audiência muito maior no planeta todo. Os dois se tornaram mundialmente muito conhecidos por conta desse trabalho. Na sequência, eles voltariam a trabalhar mais uma vez, pela 4ª vez juntos, em 1980, no filme Sem Controle. E aí, na sequência, ele dirige O Quarto Homem, em 1983. Esse o Rutger Hauer não participou. Ele voltaria a trabalhar com o Verhoeven em 1985, na primeira produção internacional, a primeira produção falada em inglês do Paul Verhoeven, e que traz Rutger Hauer no papel de destaque. Eu estou falando de Conquista Sangrenta. O Rutger Hauer e o Verhoeven se conheceram, como eu falei, naquela série de TV Floris, lá no final da década de 1960. Contava uma história que se passava na Idade Média. Uma coisa que sempre incomodou o Paul Verhoeven é que
todos os filmes que ele tinha visto até então, que abordavam a Idade Média, para ele não eram fiéis ao que realmente era a Idade Média. Então ele resolveu contar essa história da maneira como ele realmente acreditava que a Idade Média deveria ser mostrada. Então, Conquista Sangrenta, que tem um roteiro também escrito por ele, conta essa história. Você conhece o Martin, que é vivido pelo Rutger Hauer. Ele ajuda um príncipe lá numa questão e termina não sendo devidamente pago por esse serviço. Em represália, ele invade o castelo desse príncipe e ele sequestra a noiva dele, que é vivida pela Jennifer Jason Leigh. E a partir daí você tem toda uma intriga, uma briga, uma guerra que se estabelece em meio à grande peste que assolava a Europa naquela época, inclusive até com momentos de guerra bacteriológica, padrão Idade Média. É um filme muito forte, muito seco, muito direto, e foi a última colaboração entre Rutger Hauer e Paul Verhoeven. Os dois brigaram muito durante as filmagens por visões diferentes que cada um tinha sobre a história e a personagem do Martin. A visão do Paul Verhoeven prevaleceu e, por conta disso, os dois romperam a parceria profissional. Este foi o quinto e último filme que os dois fizeram juntos. Conquista Sangrenta foi lançado em 1985 e abriu as portas do mercado americano e de Hollywood para Paul Verhoeven, que se mudou para Los Angeles naquele ano, onde permaneceu por cerca de 20 anos trabalhando nos Estados Unidos. O filme seguinte, o primeiro filme genuinamente americano dele, veio em 1987, RoboCop, o policial do futuro. Mais uma vez você vê aqui essa marca registrada do Paul Verhoeven. Tem muita violência, tem questões sexuais abordadas, tem questões políticas também, mas tudo isso apresentado de uma maneira bem contextualizada. Muita gente até critica o excesso de violência nos filmes dele, mas eu reforço, a violência que ele mostra em seus filmes nunca é gratuita, nunca é a violência pela violência. Ela sempre tem uma razão de ser, ela sempre está devidamente contextualizada dentro da história que ele conta. E Robocop, que é um filme que fez muito sucesso, muito conhecido, gerou continuações, refilmagens, série de TV, todas inferiores a esse filme original de 1987, mostra um futuro onde a polícia foi privatizada. E essa polícia privatizada, apesar do suposto aparato e financeiro que ela passou a ter por conta da privatização, ela não consegue dar conta da violência cada vez maior na cidade. O Paul Verhoeven, quando adaptou essa história, quando adaptou assim, é até o termo, não é um termo muito correto para falar de Robocop, porque muita gente até acredita que Robocop foi inspirado numa história em quadrinho. Na realidade aconteceu o inverso. O filme fez tanto sucesso que depois se transformou numa história em quadrinho. Na verdade, trata-se de uma história original. O que eu quis dizer com a adaptação é que nessa época, meados da década de 1980, um dos mais famosos trabalhos em quadrinhos era O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, a história que meio que recriou o Batman nos quadrinhos. E muito da estética que você vê em O Cavaleiro das Trevas, o Paul Verhoeven incorporou na história de Robocop. Parte da história é contada através de comerciais e telejornais que são inseridos em diferentes momentos da narrativa, assim como Frank Miller fez em O Cavaleiro das Trevas. Curiosamente, Frank Miller, autor do Cavaleiro das Trevas nos quadrinhos, mais tarde adaptou uma história
entre o próprio Robocop e o Exterminador do Futuro. É uma salada meio estranha, mas funcionou nos quadrinhos. E ele também escreveu o roteiro de Robocop 2. Faz até uma pequena ponta no filme, mas isso é outra história e não vem ao caso, porque as continuações de Robocop são bem inferiores a esse filme original. Robocop fez muito sucesso, consolidou o nome de Paul Verhoeven nos Estados Unidos, mais especificamente em Hollywood, e abriu caminho para o seu filme seguinte, lançado em 1990. Estou falando de O Vingador do Futuro. Teve esse título no Brasil porque o filme é estrelado por Arnold Schwarzenegger, que vinha do grande sucesso de O Exterminador do Futuro. E aí, sabe como é, né? O título original, Total Recall, que seria chamada completa ou recall completo, né? Um termo muito utilizado no Brasil, recall, ganhou no Brasil o título de O Vingador do Futuro para que o espectador criasse uma associação automática com O Exterminador do Futuro, já que ambos são estrelados pelo Arnold Schwarzenegger. A história é baseada num conto do Philip K. Dick, o mesmo autor que deu origem ao filme Blade Runner, Minority Report e vários outros trabalhos. A história se passa no futuro, envolve implante de memórias, revoluções e boa parte da ação se passa em Marte. Arnold Schwarzenegger vive a personagem do Doug Quaid. Ele tem sonhos recorrentes, ou melhor, pesadelos recorrentes, onde ele está sempre em Marte. E como é muito caro essas viagens no futuro, ele recorre a um recurso bem mais simples e barato. Ele vai numa agência, a Recall, que implanta em você memórias de viagens que você gostaria de fazer, mas que são muito caras, e você escolhe como é que você quer fazer essa viagem, que pessoa você quer, que lugares você quer visitar, e isso é implantado no seu cérebro. Só que, quando ele sofre esse implante, aquilo termina desencadeando uma série de eventos que transformam, aí preste bem atenção na história, transforma a personagem dele, ou a personagem que ele imagina ter sido nessa viagem que seria implantada no cérebro dele, efetivamente naquilo que termina acontecendo. O filme brinca com essas questões, né? É um filme que fez sucesso estrondoso na época, claro, tinha todo o apelo do Arnold Schwarzenegger, que era o grande astro de filme de ação na época, mas a direção segura, criativa, inventiva de Paul Verhoeven fez a grande diferença. Daí ele vai para o filme seguinte, que foi outro grande ponto alto na carreira hollywoodiana dele, que é Instinto Selvagem, feito em 1992. Instinto Selvagem, na época, foi o mais caro roteiro já comprado por um estúdio em Hollywood. Foi vendido por 3 milhões de dólares. E muitas atrizes não aceitaram fazer o papel principal da personagem Catherine Tremell. O Verhoeven havia conhecido a Sharon Stone nas filmagens de O Vingador do Futuro. Ela, em O Vingador do Futuro, interpretou a Laurie, a esposa do Doug Quaid, e convidou Sharon Stone para o papel principal. Sharon Stone era uma atriz muito pouco conhecida, tinha feito pouquíssimos trabalhos em cinema, e Instinto Selvagem transformou ela, de uma hora para outra, num grande símbolo sexual no mundo todo. Inclusive, e muitos dizem que principalmente por conta da famosa cruzada de pernas que ela faz na delegacia enquanto está sendo interrogada. Essa cena foi improvisada pelo Paul Verhoeven, ela não constava do roteiro, mas ele achou que ela tinha tudo a ver com a postura, com a personalidade da Catherine Tremell. Combinou isso com a Sharon Stone topou e a sequência e o filme entraram para a história. Então, Verhoeven vinha de 3 grandes sucessos em Hollywood, né? Seguidos, Robocop, Vingador do Futuro e Instinto Selvagem. E aí, em 1995,
Um outro roteiro do John Strezas, o mesmo roteirista de Instinto Selvagem, ele, acreditando que o filme seria um grande sucesso também, chega até a abrir mão de boa parte do seu cachê como diretor, em troca de lucro na bilheteria, e realiza Showgirls. Showgirls, muita gente não entendeu o filme. O filme, na verdade, é uma grande brincadeira. Muita gente reclamou da interpretação excessivamente canastrona do elenco, das reviravoltas que a história tem, da bipolaridade da estrela principal do filme, a Nomi, vivida pela Elizabeth Berkley. Mas, na verdade, é uma grande tiração de sarro do Verhoeven. O filme não foi entendido nem pela crítica, nem pelo público na época que foi lançado, em 1995, e fracassou retumbantemente nas bilheterias. Depois se tornou um filme bastante cultuado. Acho que depois, quando ele saiu em VHS, DVD, as pessoas pegaram um pouco o espírito que foi proposto com essa história. E o filme passou a ser assim cultuado e entendido, talvez, na sua essência, mas na época do lançamento fracassou vergonhosamente nas bilheterias. O mesmo ocorreu 2 anos depois com o filme seguinte do Paul Verhoeven, Tropas Estelares, uma produção da Disney, e que muita gente também não entendeu. É uma ficção científica, se passa no futuro, o planeta Terra é atacado por insetos gigantes e aí é criada uma tropa especial, são treinados soldados especiais para enfrentar esses insetos gigantescos, né? Muita gente não percebeu a sutileza da história, os fundamentos políticos e geopolíticos inseridos nessa história. Basta prestar atenção nas roupas dos militares, em especial na roupa do Neil Patrick Harris, que é da inteligência militar. Há algumas questões que são levantadas, como em certa altura se diz inseto bom é inseto morto. O filme é de 1997, mas tem tudo a ver, por exemplo, com a política atual que é realizada em alguns países do mundo. Então é um filme que, passados quase 25 anos do seu lançamento, infelizmente continua bastante atual. Como disse Martin Scorsese no documentário que ele fez, uma viagem pessoal pelo cinema americano, ele destacou que alguns cineastas são meio que contrabandistas, conseguem inserir questões relevantes, bem pontuais, bem pessoais em suas histórias, e que não são percebidas nem pelo estúdio produtor, que não presta atenção naquilo, e muitas vezes até pelo próprio público. O Verhoeven é desse jeito. E em Tropas Estelares, muito desse contrabando é colocado no filme. Uma visão mais apurada fará perceber muito desses elementos, dessa visão de mundo, dessa crítica social e política que ele faz em Tropas Estelares. Mas, da mesma forma que Showgirls, Tropas Estelares também fracassou nas bilheterias, o que fez com que, na sequência, ele aceitasse um projeto de encomenda, O Homem Sem Sombra, que foi lançado no ano 2000. Ele aceitou esse trabalho para continuar ativo em Hollywood, não tinha outra saída. Ele próprio não gostou muito do resultado deste filme, apesar de ser um filme bem interessante na sua proposta, mas isso fez com que ele não tomasse alguns cuidados e a história, apesar de ter bons momentos, também não fez o sucesso esperado e, com isso, o nome de Paul Verhoeven simplesmente se transformou num nome assim morno, não muito requisitado em Hollywood a partir daí. O que fez com que em 2005 para 2006 ele retornasse para o seu
país natal, voltasse para a Holanda depois de uma temporada de 20 anos em Hollywood. E aí ele faz o seu primeiro filme holandês em mais de 20 anos, A Espiã, que, a exemplo de O Soldado de Laranja, é um filme que aborda o período da ocupação nazista na Holanda, aqui focada na figura da cantora judia Rachel Stein, que adota o nome de Alice de Vries e passa a trabalhar para a resistência contra os nazistas. O filme, eu acho que a volta ao seu país natal, a volta à sua língua natal fez muito bem ao Paul Verhoeven. Ele recupera as suas raízes, ele recupera aquele estilo de contar histórias que o consagrou no começo de carreira. Essa volta ao lar, digamos assim, foi muito benéfica. A Espiã é um grande filme, é um filme assumidamente melodramático e nada contra aqui, muito pelo contrário, um bom melodrama, bem feito, sabendo explorar os elementos desse gênero, são sempre muito bem-vindos. Eu particularmente gosto muito, e A Espiã tem muito desses elementos e é muito fiel ao espírito Verhoeven de contar histórias. A Espiã colocou de novo o Verhoeven no mapa dos grandes realizadores. 6 anos depois, em 2012, ainda na Holanda, ele realiza um filme menor, mais experimental, chamado Traição. E quando parecia que Verhoeven era um nome esquecido, ou pelo menos pouco lembrado, ele nos surpreende em 2016, agora trabalhando na França com Elle, estrelado pela Isabelle Huppert. Era um filme que ele recebeu o roteiro, ele imaginava inicialmente que poderia ser o filme que o levaria de volta a Hollywood. Ele convidou diversas atrizes americanas para fazer o papel principal da Michelle na história e todas disseram não, nenhuma quis aceitar esse papel. Paralelo a isso, Isabelle Huppert, que sempre quis trabalhar com o Paul Verhoeven, ficou sabendo desse projeto e o procurou e disse que queria trabalhar com ele. E por conta do envolvimento de Isabelle Huppert com esse projeto, ele desistiu completamente de levar a história para os Estados Unidos e a história terminou sendo realizada no país original da história, a França. E o filme teve um sucesso muito grande em festivais, nas premiações. Isabelle Huppert foi bastante premiada por esse papel, chegou até a receber uma indicação ao Oscar de melhor atriz por esse papel. Infelizmente não ganhou, era a atriz que merecia ter ganho esse prêmio naquele ano, e isso deu um novo fôlego à carreira de Paul Verhoeven. Ele, no momento, tem um novo trabalho lançado este ano de 2021 e que já vem gerando muita polêmica. O filme se chama Bernadetta, também se passa na França e conta a história de uma freira lésbica, ou seja, é Verhoeven sendo Verhoeven. E só podemos esperar aquele bom e velho estilo desse grande diretor holandês que projetou, junto com Rutger Hauer, o cinema da Holanda para todo o mundo. No Brasil, temos agora o lançamento, ou o relançamento, numa edição bem caprichada, de A Espiã, pela Versátil, que também já lançou o box A Arte de Paul Verhoeven, com 3 filmes do início da carreira dele na Holanda. Neste box você encontra Louca Paixão, Sem Controle e O Quarto Homem. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a carreira de Paul Verhoeven, basta visitar seus filmes e fazer um comparativo. O que é que você prefere, o Verhoeven holandês ou o Verhoeven americano? Seja como for, na maioria deles, o seu estilo inconfundível está sempre presente. Até o próximo Cinemarden.